Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, nossas meditações que temos feito semanalmente, utilizando para isso o livro do Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. E nós estamos, nesse momento, trabalhando com os irmãos a respeito daquelas experiências espirituais que nem podem atestar uma genuína conversão, mas também não quer dizer que, por ter aquela experiência, a conversão seja falsa. Então, se você não viu os vídeos anteriores, vá lá aqui no nosso canal da igreja e procure os vídeos para você acompanhar o desenvolvimento do raciocínio do livro do Jonathan Edwards. Então, uma das questões que nós não podemos dizer em que é uma genuína experiência espiritual é se nossas emoções parecem conter amor, ou seja, isso não prova que elas sejam ou não espirituais. Ou seja, uma emoção, ela pode conter amor e ser uma genuína experiência espiritual, e pode também conter amor e ser uma experiência falsa de conversão. Perceba, queridos irmãos, Jonathan Edwards muito corretamente afirma que não se falsifica, não se tenta imitar pedregulhos, pedras, mas se tenta criar imitações de pedras preciosas, de diamantes, de ouro. Então perceba, o amor como sendo uma das virtudes mais preciosas do cristianismo, certamente é alvo das mais distintas imitações, ou seja, das mais distintas falsificações. Então, queridos irmãos, a engenhosidade de Satanás, como diz Jonathan Edwards, e a falsidade do coração dos homens tentam imitar a humildade ou o amor dos cristãos mais do que qualquer outra coisa, porque essas qualidades revelam o caráter e a beleza do amor cristão de uma maneira especial. Então, queridos irmãos, percebam, as pessoas podem parecer ter o amor cristão sem serem salvas. Perceba, Cristo Jesus fala em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor que se esfria, esse amor na época da dificuldade, na época onde a iniquidade é campante no meio da sociedade. Esse amor que se esfria não é o genuíno amor. Então a pessoa pode até ter um sentimento, ter uma emoção parecida com o amor, uma imitação do amor, mas sem ser o amor verdadeiro. Da mesma maneira, meus irmãos, nós podemos sentir o amor por Deus e por Cristo sem uma verdadeira experiência de conversão. Vejam só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no final da sua carta em Efésios, ele diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a ênfase do apóstolo Paulo. Ao que amam sinceramente. O que isso significa? Há amor fingido por Cristo Jesus. Há amor falso por Deus. Há um amor que geralmente não se transparece em atos, em ações. Ou seja, o amor por Deus ele pode ser fingido. Talvez uma pessoa fale de Cristo demonstrando amor das suas palavras, mas na verdade nada mais é do que um momento, do que uma emoção passageira. Não é uma emoção vigorosa. Da mesma maneira, pode ser que haja uma imitação do verdadeiro amor do cristão para com os outros. Perceba, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que os Gálatas muitas vezes estavam prontos e dispostos a arrancar os seus próprios olhos e dá-los a Paulo. Mas no mesmo capítulo 4, Paulo diz que expressa um temor de que o seu esforço com eles, o trabalho com eles tenha sido em vão. Então perceba, queridos irmãos, pode ser que alguém esteja até mesmo disposto a queimar o seu corpo,
a dar todos os seus bens, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 13, pelos outros, e mesmo assim não ter amor. Perceba, o amor ele precisa estar dentro do coração. Mas, queridos irmãos, há falsas imitações. Há falsas imitações de experiências por amor por Deus, e há falsa imitação de amor pelos outros irmãos em Cristo. Uma outra característica que não prova que uma experiência espiritual é verdadeira, ou também não prova que ela é falsa, é a existência da experiência de muitos tipos de emoções. Ou seja, é quando você tem uma experiência que envolve diversas emoções. Por exemplo, o rei Saul, ele demonstrava uma tristeza pelo pecado, mas sua tristeza era falsa. No livro de 2 Reis, capítulo 17, nós vemos o exemplo dos samaritanos. Os samaritanos tentavam demonstrar um temor a Deus, mas o temor era falso. Naamã, ao ser curado de lepra, expressou uma falsa gratidão. Quando Cristo Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele fala do terreno pedregoso, ou seja, aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas logo após o momento aquela palavra se esvanece em seus corações. Paulo, antes de sua conversão, ainda sendo Saulo, perseguia os cristãos pelo zelo por Deus, mas um zelo falso. Muitos fariseus, nós lemos no livro de Lucas, que tinham uma falsa esperança da vida eterna. Então perceba, queridos irmãos, todos esses exemplos mostram que pode ser que nós tenhamos vários sentimentos de alegria, de pesar, de tristeza, de gratidão, e todos esses sentimentos, todas essas experiências serem falsas. E a falsidade é demonstrada que ao longo do tempo esses sentimentos se desvanecem. Eles não são sentimentos, não são emoções duradouras, não são emoções vigorosas. São justamente emoções que se desvanecem com as dificuldades. Então perceba que as pessoas não salvas, elas podem ter todos os tipos de emoções falsas que se parecem com as verdadeiras emoções espirituais. Então a multidão que seguiu o ministério de Jesus expressava admiração, expressava o desejo de estar com Cristo, expressava a esperança de Cristo trazer novamente o reino para Israel. As pessoas tinham zelo, as pessoas louvavam, as pessoas se alegravam, as pessoas deixavam suas casas e o seguiam. Mas na hora da dificuldade, aquela multidão, inclusive os seus próprios discípulos, o abandonaram. Então perceba, queridos irmãos, pode ser que eu tenha uma série de emoções, mas que todas essas emoções, elas sejam reveladas falsas. Então perceba, imagine que alguém participa de um acampamento. Alguém participa de um acampamento e durante 3, 4 dias ele ouve a palavra do Senhor intensamente, ele ouve os cânticos, ele começa a entrar naquela comunhão com a igreja, começa a fazer amizades verdadeiras, amizades cristãs, amizades saudáveis, e aí ele começa a se empolgar com aquilo. Ele diz, eu quero ser crente. Eu quero estar no meio desse povo. Não, eu tenho certeza que eu sou salvo. Eu tenho certeza que Cristo já me resgatou. E ele fala muitas vezes até com empolgação. Ele fala com ânimo. Ele começa a se envolver. Mas na verdade o seu coração não mudou. Na verdade, a sua esperança em Cristo, a sua alegria, a sua empolgação com a igreja não passa de simplesmente um momento, de uma temporada, de uma emoção, mas logo, logo, o seu coração vai revelando, por meio de suas atitudes, um coração não salvo, um coração não digno, não condizente com o arrependimento. Então, meus irmãos, da mesma maneira,
Alguém pode buscar ao Senhor simplesmente por um medo do inferno. Alguém pode ter assistido um filme que tratava sobre o inferno e ficou apavorado. Alguém pode ter ouvido algum sermão sobre o inferno e ficou apavorado. Mas logo, logo, à medida que ele vai esquecendo dessas coisas, a sua emoção, o seu vigor vai se desvanecendo diante das dificuldades. Por quê? Porque a experiência não era genuína. Então, meus queridos irmãos, pode ser que com o calor das emoções possa até enganar os outros a respeito da nossa conversão, mas nós não enganamos ao Senhor, nós não enganamos a Deus. Queridos irmãos, isso aqui nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida a respeito disso. Nós precisamos o tempo todo investigar a nós mesmos a respeito, a fim de nós ganharmos cada vez mais a certeza da nossa salvação. Precisamos investigar a nós mesmos. Como tem sido o nosso amor por Cristo Jesus? Nós desejamos o céu, nós desejamos estar com Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos amar mais e mais a Deus. John Piper, em um dos seus livros, ele descreve: você sabe que ama realmente a Cristo quando você começa a imaginar o seguinte: se o céu fosse uma terra sem violência, uma terra de prosperidade, uma terra de paz, uma terra onde você conseguiria tudo o que você deseja, aonde sua segurança, sua estabilidade e seu bem-estar não seriam ameaçados em hipótese nenhuma, aonde você teria riqueza sem fim, conforto, ausência de preocupação e de medo. Numa terra dessa você sentiria falta de Cristo? Você sentiria falta da presença de Deus? Examine o seu coração. Se você realmente ama a Cristo, você realmente ama os seus irmãos? Você realmente diz que ama, diz que quer, anseia por estar na companhia dos seus irmãos? Será que é isso mesmo? Será que você demonstra pelas suas ações, pelas suas escolhas e decisões, o amor aos seus irmãos? Será que o seu zelo, sua alegria, a sua paixão, sua esperança é realmente verdadeira? Perceba, da mesma maneira como todas essas emoções testificam a respeito da nossa conversão, todas essas emoções igualmente podem ser enganosas. Meus queridos irmãos, que nós possamos ter cada vez mais uma profunda reflexão a respeito dessas coisas. Isso diz respeito à nossa alma, diz respeito à nossa eternidade. E jamais nós podemos nos enganar a respeito disso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um grande abraço, irmãos.